Boa noite, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Luiz Augusto Buff, eu sou um advogado especializado em direitos autorais e direito do entretenimento. Tenho também uma empresa que trabalha com música para audiovisual, produção original de composições para audiovisual. E também grande parte do que eu faço é lecionar, dar aula de negócios da música aqui no Brasil e também online através da Berklee College of Music. A gente está aqui hoje com os nossos convidados, grande parte internacional, com Jason Peterson, da Go Digital Media Group. Também estamos aqui com Warren Costello, da Liberation Music, Tony Van Veen, da AVL Digital e CD Baby, dos Estados Unidos, e o Paulo Monte, da Slap Som Livre, aqui do Brasil. Um pouco do que a gente vai conversar hoje vai acabar sendo em inglês, para a gente ter uma maior fluência aqui na conversa, mas todos têm tradução simultânea e também com algumas pitadas em português, quando a gente estiver falando diretamente também. Só para a gente contextualizar um pouco a conversa, a gente está diante de um cenário aqui no Brasil, né, dados da ABPD sobre o mercado fonográfico do começo do ano até hoje. Nos primeiros 6 meses desse ano, 10%, os primeiros 6 meses teve um aumento de receita em 10% no mercado já, e o maior crescimento foi na área digital. A distribuição de música em formatos digitais respondeu por mais de 70% do total das receitas, considerando os mercados físico e digital combinados, né? Isso mostra para a gente uma direção de consolidação mesmo de um modelo novo de música, de consumo de música pela população, né? A realidade hoje é o streaming. O ano passado a gente conversava aqui na Sim ainda sobre o que é o streaming chegando, né? As pessoas entendendo ainda essa nova forma de consumo, e agora é uma coisa que realmente já é uma realidade, o que transforma um paradigma no nosso mercado, um paradigma que antes era de propriedade de conteúdo, né? A gente adquiria um conteúdo, adquiria um CD, um produto físico, levava aquilo para casa, essa era a transação econômica do mercado, para um novo paradigma de acesso, no qual a gente paga para acessar um catálogo inteiro. Todos nós aqui estamos certamente já acostumados com essa realidade e bem familiares. Mas as transformações que isso faz no nosso mercado, seja porque essa forma de distribuição e de consumo se transformou, seja porque a produção do conteúdo em si também já foi transformada, né? Qualquer um hoje, com poucos recursos, né, e de uma forma bastante democrática, consegue produzir alguma coisa com qualidade suficiente, profissional, com qualidade profissional comparável a outros estúdios. Da mesma forma, graças ao trabalho de empresas como a CD Baby e outros agregadores, também a distribuição abriu e se tornou mais democrática para que os artistas levassem aquilo que eles produziram para o grande mercado, ou mesmo através do YouTube, ou que é a mesma plataforma hoje, a plataforma que grandes artistas representados por majors lançam seus vídeos através do YouTube, assim como nós, ou qualquer um de nós hoje, pode subir um vídeo na mesma plataforma. E a promoção também é o terceiro pilar da nossa indústria, né? A produção, a distribuição e a promoção. Como as pessoas vão se tornar conscientes desses produtos disponíveis no mercado, é uma coisa que vem se flexibilizando cada vez mais com as mídias sociais, e é o grande desafio de todos. Eu acho que grande parte do que a gente vai conversar aqui é sobre os desafios que a gente enfrenta como indústria fonográfica e para onde a gente está indo, qual a direção e o papel das empresas nesse meio. Então, eu queria agora passar para que cada um se apresente um pouco mais longamente, falando do exercício das suas atividades e das suas empresas, para a gente contextualizar melhor a conversa e partir para um debate mais aberto. Então, eu queria começar na nossa ponta. Are we live here? Okay. Okay, so I'm Jason Peterson. I run a company called Go Digital Media Group, headquartered in Los Angeles. We operate in 17 countries around the world. We have 7 operating subsidiaries that solve problems across the entire spectrum of the media and entertainment landscape, always by leveraging technology. We have several of those businesses are specifically in the music space. I'm here
in actually doing 4 conferences here in Latin America, because we have a record label named Sync Music that focuses specifically on Latin music. We fill the gap between aggregators, companies that maybe have thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of artists, and the major labels who are expending a lot of resources on very few of the largest, most popular artists. We look at the data for artists that are hockey sticking. They've hit a growth trajectory, and we come in and we provide them more resources, more gasoline or fuel, if you will, to fuel their fire. And we also own a music television platform that competes with Vivo, specifically for Hispanic millennials and younger. We have about 50 million users a month across the United States and Latin America that are watching mostly Spanish language videos, but we're very interested in this market as well. And happy to be here on the panel. We were asked to prepare a couple of slides. I don't know if we can get into those or not at some point. I don't want to monopolize the microphone here. So, you can show your slides and stuff like that. do we have the slides available? So we were asked going into this panel to think a little bit about the future of music, and I think we could all talk for many hours about our opinions on that, and I know there's going to be discussion about streaming already, so I wanted to focus on something a little bit different that actually I think the conversation we were having before the panel was very appropriate for, regarding Globo and the use of television to promote music. So one of our business units is called AdShare, and we invented the practice of monetizing video on YouTube, user-uploaded video on YouTube 10 years ago. And so there's a couple of interesting things happening in the video space, and it directly impacts the music industry. First, over-the-top consumption of video is the fastest growing segment in video possibly ever. And when we say over-the-top, what we mean is using the internet side of the network. Companies like Netflix, companies like Amazon, Hulu. 2 years ago in the United States, the government decided the internet would be neutral, and within 2 months, everybody had a video offer over the internet, including all of the traditional television broadcasters. And the future of the video business is closely tied to the future of music, because TV is really the spine economically of the entire media industry. In the United States, it's $120 billion a year. Everything hangs off that. And the young generations, they really watch their music. I mean, YouTube is the largest streaming platform in the world, and people are watching their music. One of the interesting points, I think, about how over-the-top delivery of video is affecting the music industry is that if you look at the cable television industry, and my numbers here are from the United States, it hit about 92% penetration at its peak, but it took 20 years to get there. 20 years. Okay, over-the-top video consumption is at something like 68% or higher today, 70-something% probably by now, in half that time, 10 years. So if you think about the revenue streams from music, from synchronization, the promotional opportunities, it's really it will be in the over-the-top arena going forward. With regard to video streaming of music, it was up 102% year over year, 2015 over 2014. And that includes platforms like YouTube, Facebook, Netflix, Instagram. If you look at the rank order of platforms here in terms of people who use them in the United States, these are all US numbers, we as a music industry need to be thinking about how do we monetize Snapchat, how do we monetize Instagram, because the engagement here, if you add Instagram and Facebook together, it's as big as YouTube. But we as an industry don't make very much money from those platforms. So there's a huge value transfer occurring from copyright owners to digital platforms, and we as a music industry, looking at the future, need to think about how do we regain or recapture some of that value? How do we monetize that engagement? The interesting, last slide here, the interesting piece is the top 2 forms of content on these platforms: user-uploaded, which oftentimes has music in it, and professional music videos. Everything else falls well below that. So the video industry really is the music industry in many, many ways. That's all for me.
I'm Warren Costello. I run a group of record labels in Australia. The focus is primarily on domestic artist development, but we also license a lot of music internationally into Australia. We're part of a wider group, entertainment group, of events, publishing, merchandising, touring, that really complements what the record label does, because the record labels, I guess these days, are quite dinosaurs. They need to be incredibly proactive, but at the end of the day, they're investing in talent that they see and want to see advance in a market, in any market. I think some of the numbers Jason was quoting is blue sky for an industry that's been very depressed for a long period of time. I think it feels like there is a lot of opportunities for music, but it's about capturing and using new technology, and it's a combination of new technology and old school values, I think, because great music is still the primary concern. You can't sell shit if it's not good music. So that's my take on it. I think that's where you need to, back your own judgment in terms of signing and developing. The technology is obviously there, the audience is there, and the connectivity eventually will be there. So I guess that's why I'm here in Latin America, to try and understand more about international markets, try and learn some things, and enjoy some music. But I feel like, globally the world is getting smaller and smaller. There's a strong history of successful Australian music here in Brazil. I'd like to find out more why and how that happened, and if there's some way we can kind of connect a lot closer in the future. But it's a great opportunity, so thank you for having us. Thank you. Tony, please. Good evening. Thanks for having me. I'm Tony Van Veen. Let me do this. If you could put the presentation on for me. I can't see the presentation, so I'm going to just step right here for a second. Maybe I'll sit down. How many of you are artists? How many of you are familiar with CD Baby? Okay, pretty good. About maybe half the room. So I'm the CEO of CD Baby. I live in the United States. I've been traveling around South America, going to some conferences. I'm here with Marcos Chomin. Marcos, wave to the people. Marcos is our manager here in Brazil. And CD Baby basically is the pipe that gets your music to the fans, to the artist community. We allow you to sell your music everywhere, and not just sell your music everywhere, but make money from your music wherever there's money to be made. Our mission is to help the artists make the most money from their music, wherever there's money to be made, with a couple of small exceptions. So CD Baby is the oldest and I think the largest digital content aggregator, digital distributor in the world. We were founded in 1999 to sell CDs. This was before downloads existed. The company was a website that allowed independent artists to sell CDs online, because independent artists, emerging artists, could not get their discs into traditional distribution and into traditional retail stores. In 2004, when the iTunes Store opened up, CD Baby, we digitized our whole catalog of CDs, CD content, and delivered it to Apple, and we were a launch partner with Apple. And that allowed independent artists now to get, finally, for the first time, their music sold and monetized digitally. We have our own direct-to-fan stores where you can sell directly to your fans. We offer website hosting. We got into YouTube monetization when the YouTube market started to grow incredibly large. We register your songs with YouTube, which allows YouTube to run those ads and allows you to make money from YouTube. And then we got into synchronization licensing.
we launched a YouTube multi-channel network that allows other YouTube channels to actually increase their exposure and increase their ad rates. And then the most recent service that we added was royalty collection for performing rights, for mechanical licenses, et cetera, mostly for artists in the US, currently US, UK, and Canada, and most of the rest of the world will be rolled out gradually in 2017. So who are we? We have almost 1 million artists. We have a huge catalog of almost 7 million songs that we distribute, not just to the big stores, but to, you know, not just Spotify and Google Play and you know, Apple Music and Deezer and the like, but you know, to stores in Russia and in India and all over the world. And you know, we're going to pay about $70 million to artists this year. We've paid more than $500 million to artists since the starting of the company. This is our multi-channel network called Illustrated Sound Network. As I mentioned, you know, we help you make the most out of your YouTube channel. And so what we do is basically we get your music out everywhere. We have a very indie-friendly, our whole mission is helping artists make the most money. So we have an indie-friendly structure. We charge $49 for an album or $10 for a single one time, and then after that we just take a 9% commission off of the digital distribution. So you as an artist make 91% of the monies that come in. You retain all your rights. There's no long-term contracts. If at some point in time you have a label opportunity and you want to take that opportunity, all we need is a 30 days notice so that we can notify all the download and the streaming sites that we will not be representing you any longer. So basically that's what we do. We have a whole team in Portland. We have Marcos here in Brazil. We have various reps throughout Latin America. We have a Portuguese-speaking customer service team. We also have a blog called somosmusica.com in Portuguese with lots of great articles on marketing yourself, on helping get your music out. And I got a special for SEAM for those of you who are interested. We have a discount code, SEAM 2016, that allows you to upload an album for distribution or a single for distribution for free. So we don't charge the $49 or the $10, and then that expires the end of January. But hopefully, if you have anything, it'll come in handy. And that's it. Thank you. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Monte. Eu sou coordenador artístico na Som Livre. Sou do Rio, né? Som Livre fica lá no Rio. E, entre outras coisas, lá no artístico da Som Livre, eu cuido do SLAP, que vem a ser o selo dentro da Som Livre. Não sei quem conhece o selo, o SLAP ou os artistas. A gente tem a sorte de trabalhar com artistas bem representativos da cena, talvez o que podia se chamar independente, mas artistas já desenvolvidos, e a gente também trabalha na construção e desenvolvimento de carreira de artistas novos. A gente trabalha com o Thiago York, a Maria Gadu, a Cel, Nação Zumbi, o Scalene, uma série de outros artistas. E o nosso trabalho no SLAP é tentar apresentar as ferramentas ou o combustível para ajudar essa trajetória dessas bandas, né? A Som Livre, a vantagem do SLAP é que a gente tem a estrutura da Som Livre trabalhando a nosso favor, a parte de distribuição, a parte comercial, os acordos comerciais com as plataformas, a gente tem isso à nossa disposição, mas é um selo que trabalha com uma mentalidade nova e com uma mentalidade diferente um pouco da mentalidade da própria gravadora Som Livre. Em termos de investimento, em termos de forma de trabalho, e principalmente a gente se considera um selo muito colaborativo. A gente trabalha muito junto com os artistas e com os escritórios para desenvolver e potencializar os discos ou os conteúdos. Não se trata muito de dinheiro,
Obviamente, em alguns casos, a gente consegue investir ou dar uma ajuda para algumas ações específicas, mas de oferecer a oportunidade para essa galera que está fazendo música boa e que tem um espaço e que está representando o movimento, dar uma chance de profissionalizar e colocar eles, talvez, numa situação um pouco mais favorável para que isso dê certo. Nem sempre dá certo, a gente também trabalha numa tentativa e erro, o nosso mercado não tem uma fórmula, eu acho que a gente depende hoje muito das plataformas digitais, streaming, YouTube, a gente também tem essa preocupação de Instagram e de Snapchat, quer dizer, as novas ferramentas, como é que a gente consegue aproveitar isso para monetizar ou para criar oportunidade e trazer relevância ou público. Mas, acima de tudo, acho que o segredo, independente da plataforma, é a música. Então, eu concordo um pouco sobre a opinião de que, apesar das tecnologias e isso estarem aqui para ficar, não tem muito como fugir. O streaming é uma realidade. Eu acho que os próximos anos a quantidade de assinaturas pagas vai crescer, a quantidade de gente usando o serviço vai crescer. Acho que em 10 anos talvez a gente não converse mais sobre streaming. Streaming vai ser uma coisa tão comum, vai ser como uma conta de luz, né? Já se fala isso há muito tempo. Music like water, que é você pagar a sua conta do Spotify como você paga a conta de luz ou a conta de gás. E a gente vai ter que estar se reinventando. Mas, acima de tudo, lembrar que a gente precisa ter o conteúdo, a gente precisa ter a música. Então, como eu trabalho com um artístico, né, eu venho do AIR, para mim, eu acho que a discussão principal também passa por uma música que seja boa, seja bem feita, que comunique com a plateia ou com quem você quer falar, e que isso não seja descuidado. Quer dizer, não se pode só marketear, e marketear coisas ruins é muito mais difícil do que você vender coisas boas. Então, um pouco do nosso trabalho é ajudar isso e tentar construir um cenário de midstream no Brasil. Isso é uma coisa que não se fala muito, mas já é uma realidade. Quer dizer, olhar para o intermediário, o artista que tem uma receita relevante, que tem um público, que consegue circular, mas que, às vezes, está um pouco fora dos meios tradicionais de comunicação. Então, estabelecer isso, fortalecer esse mercado e dar oportunidade para esses artistas crescerem e se desenvolverem. A gente trabalha com streaming, ainda trabalha com disco físico, cada vez menos, mas entende que o disco físico ainda é necessário como um cartão de visita, como um objeto de desejo e como um item interessante. Mas a gente está sempre pensando em novas formas de distribuição, parcerias. A Som Livre hoje já trabalha com shows. A gente tem modelos de 360 graus, onde a gente ganha no licenciamento, sincronização, na venda de disco, no download, algumas datas de show que a gente faz em parceria com o artista. Então, é um pouco navegar nesse mundo novo e que está em mudança constante e tentar trazer os nossos parceiros para aproveitarem o melhor desse mundo que a gente pode oferecer. Até agora tem sido uma aventura bem interessante. Vejo pessoas que eu conheço aqui, tem muita gente que trabalha lá, e artistas do selo que estão hoje participando da SIM. E é um prazer participar aqui do painel com vocês. Obrigado a todos pela introdução. A gente tem alguns dados de mercado. Recentemente, a RIAA, a Record Industry Association of America, nos Estados Unidos, publicou um artigo dizendo que leva $2 milhões para consolidar um artista num dos grandes mercados, né? Falando isso em termos de Estados Unidos, Inglaterra e outros países. A gente sabe também que a realidade no Brasil, os números podem ser relativamente diferentes ou, enfim, proporcionais, mas também existe um alto custo de investimento. Então, fazendo uma pergunta aqui, começando com o Paulo, mas também passando para as outras gravadoras, e também entendendo, né, a gente fala aqui bastante sobre a música, né, o conteúdo musical ser importante e relevante, né? No modelo tradicional que a gente conhece da indústria anterior, a música também era relevante e só, né? Hoje o artista tem uma série de outras responsabilidades, né? O Jason estava falando sobre a Sync pegar artistas que estão indo numa projeção em formato de um taco de hóquei, né, que estão crescendo bastante, né? O que a gente espera dos artistas em termos de estrutura